Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Condução Autonômica. Eu estou aqui no intervalo entre pacientes e surgiu uma janelinha e resolvi fazer essa gravação aqui para vocês. E já é o vídeo número 32, hoje estamos em 32. É vídeo pra caramba já. E meu nome é Felipe Amatuzzi, professor, fisioterapeuta osteopata, DO, PhD, e a ideia é sempre mostrar para vocês estratégias como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta de avaliação para que a gente entenda o paciente logo na primeira consulta, para que a gente domine o tratamento e que a gente possa dar tratamentos melhores às pessoas, né? A gente possa dar informações melhores, enfim, para que a gente faça melhor o nosso trabalho, né? E quem sabe sermos melhores reconhecidos por isso e ter uma satisfação pessoal melhor, né, cara? Então, acho que isso não tem preço que pague, né? Acho que essa é uma questão sempre importante. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema, e nesses vídeos a gente sempre fala sobre temas que as pessoas vão tendo dúvida e vão me perguntando nas redes sociais. Eu vou coletando essas coisas. E, bom, uma dúvida que surgiu, né, seria assim: quem controla o SNA? Cara, então uma dúvida que ela acaba sendo, de uma certa forma, recorrente. Várias pessoas acabam perguntando: quem controla o SNA? Como assim? Como funciona? Né? Então, são sempre perguntas meio assim, né? Quem controla, como funciona, qual o mecanismo? Então, sempre nós temos essas relações aí acontecendo. Então, beleza, estamos aí, ó. Vamos lá, vamos tentar dar algumas orientações sobre quem controla o SNA. E nunca tem jeito, assim, quer dizer, nunca uma pergunta assim simples como essa vem com uma resposta assim tão rápida ou tão simples, né? Ela vem com algumas explicações, alguns contextos aí. Eu posso dizer assim que por algumas maneiras quem controla. Eu posso colocar, por exemplo, assim, de uma certa maneira, quem controla é o sistema nervoso. Obviamente, o sistema neural, né? Toda essa relação. Eu posso comentar também que, vamos dizer, quem controla é o próprio meio ambiente. Nossa, meio ambiente, como assim? Porque, né, vamos dizer que o meio ambiente ele vai fazer com que se tenham as respostas associadas ao SMA. Então, a resposta do SMA depende muito do ambiente, né? Eu tenho uma questão emocional associada. Sim, às vezes você tem. Às vezes, por uma questão emocional, é que vem respostas do SNA a isso, né? Sei lá, alimentação. Sim, dependendo do que você come, etc., você vai ter respostas do SNA. E assim vai. Sistema hormonal. Ele vai provocar algumas respostas. Enfim, tem várias situações que podem levar você a ter mais ou menos respostas do sistema. Mas
uma pergunta de quem controla o sistema, é difícil dizer um fator que controla. Não tem. Por quê? Porque o sistema neurovegetativo, ou sistema nervoso autônomo, ele é um sistema de adaptação. Adaptação do organismo tanto ao meio interno e principalmente ao meio externo. Ele vai adaptar você ao seu meio ambiente e vai adaptar, vamos dizer, o corpo a questões internas dele mesmo. Tá? Então, são, digamos assim, pontos importantes e primordiais nessa ação, né? Então, sobre quem, em tese, controla e tudo mais. Então, vamos selecionar algumas delas aqui, por exemplo, a questão do meio ambiente. Então, acaba sendo interessante porque, para que você se adapte ao meio ambiente, vamos dizer assim, você primeiro precisa ter um sistema de, vamos dizer assim, identificação do que está acontecendo. Então, vamos lá. O que seria o sistema de identificação? Seria toda a parte neural. Então, o nervo, basicamente, ele vai ser um receptor. Olha que interessante. Esse receptor, ele vai pegar qualquer estímulo, seja uma luz, seja a temperatura, etc. Ele vai codificar isso em um estímulo elétrico. Ou seja, ele é um... Peraí, normal. Ele é um conversor de energia. Ele vai transformar um tipo de estímulo em outro. Ele converte. Então, tudo ali ele vai transformar num estímulo elétrico. Né? Que estímulo elétrico, a depender da intensidade, frequência, né? E qual fibra neural, isso vai ser interpretado no corpo de uma maneira. E isso que acaba sendo interessante. Então, você tem, vamos dizer, um sistema de recepção assim muito grande. E aí é que está a coisa. Você tem que ter um sistema de receptor que ele seja, vamos dizer assim, voluntário, que você realmente perceba as coisas, mas, cara, ele tem que ter um sistema ainda maior que é involuntário. Então, aquela famosa história, né? Por exemplo, você veste a roupa, sente um pouco dela, depois já não sente mais. Está mais no involuntário do que no voluntário, né? Então, esse sistema involuntário, ele se capta, vamos dizer, muito dessas informações do meio ambiente e vai deixando ali dentro do sistema cerebral para que seja utilizado de alguma forma ou que seja ignorado. Via de regra, nada é ignorado. Tudo é meio aproveitado. Mas, vamos dizer, tem algum ponto em que ele vai ser consciente ou não. Então, a gente já comentou algumas vezes isso, mas vale a pena sempre estar relembrando. O cérebro aqui, como o tronco cerebral,
essa porção do meio aqui que eu vou rachurar de preto agora, ó, a parte límbica. Então, esse aqui é o racional. Esse aqui é o cérebro límbico. E o tronco cerebral, o mais reptiliano. Racional, límbico. Tá aí. Então, todas essas informações, elas vão chegar, no tronco cerebral. E aqui elas vão ser processadas. Elas têm que chegar nesse ponto aqui. E aí, aqui vai ter um verdadeiro filtro para saber se isso passa ou não. Dependendo se é um filtro que assim, eu julgo que é importante que passe, ele vai passar aqui, pegar uma relação emocional com isso, transformar ou numa parte sensitiva, levar a uma ação motora e levar a um córtex de integração. Então ele tem que associar essas coisas todas. Percebe? Para que você tenha uma resposta associada a isso. Então, isso acaba, vamos dizer, gerando um padrão de resposta. Olha que interessante. Esse padrão de resposta, vamos dizer, ele acaba sendo um padrão de resposta mais consciente e um padrão de resposta mais inconsciente. E aí envolve aqui uma questão um pouco filosófica nisso, né? Até que ponto a gente tem controle sobre as nossas ações, até que ponto a gente consegue, vamos dizer assim, ter domínio sobre o que a gente faz, até que ponto que a gente controla, né, os nossos atos, enfim. Então, a partir disso, você começa a ter essa indagação, né? Porque muito do que a gente age é um reflexo involuntário e inconsciente, com certeza. E isso normalmente passa por um filtro importante, que é o emocional, né? Então, vamos dizer, eu tenho uma questão do meio ambiente, vamos pôr numa prancha nova aqui. Vamos lá. Eu tenho uma questão do meio ambiente. Essa questão do meio ambiente pode ser, por exemplo, um problema, pode ser, por exemplo, o trânsito, vai, um exemplo clássico. O trânsito. Você tem o trânsito e aí o trânsito em geral tá lá, um engarrafamento, etc, tal. E aí uma pessoa tomou uma fechada no trânsito. E você que está assistindo já pode checar, lembra uma fechada que você teve, qual foi sua reação, tá? Qual foi sua reação? Você, em geral, você pode ter 3 reações. Primeira, você vai brigar, xingar o cara, pessoa, né? Tiozinho que fez isso, tiazinha que fez isso. Depois, você pode ter, vamos dizer assim, uma fuga, quer dizer, você, não, sair daqui porque essa pessoa tá meio louca, etc, tal, né? Você foge, né? E outra, vamos dizer assim, vou brincar que você finge de morto. Foi com você e segue a vida.
E aí? Qual dessas reações que você costuma ter quando leva uma fechada no trânsito? Todas essas reações, muitas vezes, são reações impensadas. Ninguém briga porque quer no trânsito. Ninguém foge porque quer. Normalmente isso vem de um padrão. Então, vamos dizer assim, o trânsito provoca reações nas pessoas, via de regra. Então, nós adaptamos a isso, porque vamos dizer que o trânsito ele é um meio, vamos dizer, que ele é como se fosse algo, é como se fosse um território. Então, você determina o seu espaço, toma a frente, etc. Enfim, é um território, não é o trânsito em si, é porque alguém está levando vantagem sobre você, ou qualquer coisa assim. E isso provoca nossas reações mais básicas do ser humano. Então, talvez a grande diferença de como você vai reagir a essa fechada do trânsito seja o seu filtro. Aqui. E qual é o filtro, vamos dizer, que você teve? Qual é o filtro? Esse filtro vai depender de uma experiência prévia que você teve, ou de várias experiências prévias, ou de como você foi ensinado. Ou seja, a gente brinca que isso aqui é qual foi o software, qual foi o app, tá mais na moda app, que foi instalado na tua cabeça. Foi instalado o app de briga, não deixa barato isso, meu filho. Não deixa que as pessoas façam o que querem com você, etc. Tarará, tarará, tarará. Olha, meu filho, presta atenção. No trânsito, o povo é meio louco. O povo mata e tal. Não tem por que você entrar nessa coisa toda. Percebe? Então, ó, fique aí mais tranquilo, etc. Tarará. Ou, assim, você vai se estressar com essas coisas de trânsito? Tanta coisa para que você possa estressar na vida, não. Ó, deixa, a pessoa vai e aí ela segue a vida dela, você segue a sua. Então, isso aqui são exemplos de como que você acaba sendo, vamos dizer, ensinado a ter certas reações, né? Isso é bem interessante, mas principalmente essa experiência prévia, ela leva em consideração, vamos dizer, principalmente os exemplos que você tem. Então, quem é pai, quem é mãe, sabe, o que você faz, seu filho repete. Então, grita muito em casa. Os filhos gritam junto. Não tem jeito. Né? Você é meio desorganizado. Os filhos vão ser mais desorganizados. Porque eles aprendem, vamos dizer, muito mais do que eles veem, o que eles percebem que acontece, do que a fala, do que o consciente. Então, por isso que a gente fala que o exemplo arrasta. Porque o exemplo é como você faz as coisas e o inconsciente vai dizer, não, aquela pessoa ali é minha referência e eu preciso fazer como ela, né? Então você acaba tendo esse tipo de coisa. E aí isso vai, vamos dizer assim, dando subsídios e como o sistema vai atuar. Então, de uma certa forma, quando você começa a ter esses entendimentos, você começa a entender um pouco de quem controla as coisas, né? Então, por isso que a gente fala, né? Porque, assim, se você vai para uma briga, você vai ter, muitas vezes, um dispêndio de energia. Isso pode indicar perigo, etc. Tal. Na fuga, você também tem um dispêndio de energia.
E quando você finge de morto, você também tem um dispêndio de energia. Só que são formas diferentes de agir aqui. Então, quando você briga, ao mesmo tempo que às vezes pode ser, vamos dizer assim, e isso vem um pouco já do meu software, né? Ou pode ser um pouco perigoso, meio irracional, etc., né? Ao mesmo tempo, é uma energia que não vai ficar acumulada em você, ela vai sair, né? Então, acaba sendo, por um lado, ruim, por outro, interessante. Não que esteja estimulando ninguém a brigar, etc. Mas é a dispêndio de energia. Quando você foge, ele também há um certo dispêndio de energia que você gasta. Não gasta tanto, mas ainda está gastando, né? Está na fuga aqui. Ó. Tá? Talvez quando você finge de morto, é onde, vamos dizer assim, talvez seja um dos casos em que a energia é demandada, só que você não tira ela do corpo de forma nenhuma. Ela vai acumulando esse excesso de coisa que precisa sair, acumulando em você e as células vão recebendo aquilo. Então, às vezes, aquelas pessoas que não conseguem se expor, não conseguem falar as coisas e vão meio que, a gente fala, vai adoecendo por dentro, né? E isso vai realmente afetando as pessoas. Então, é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas elas querem ser a pessoa A, ou querem ser a pessoa B, ou querem ser a pessoa C, ou a que briga, que foge, ou a que finge de morto. E no fim das contas, talvez o que fosse mais salutar, talvez, é você ser um pouco do A quando precisa, você ser um pouco do B quando precisa, e você ser um pouco do C quando precisa. É você ser adaptado ao que precisa ser feito. Percebe? Então, assim, isso acaba sendo uma estratégia de mais inteligente. Ele, vamos dizer assim, você tem uma regra biológica que te ajuda nesse contexto, né? E aí, quando você começa a fazer isso, começa a ficar interessante porque começa a correr um negócio aqui que é bem legal. Então, esse aqui tá filosófico o negócio hoje, né? Então, aqui quem controla quem. Fica essa pergunta para vocês. No final das contas, quem controla quem? Né? Vamos dizer, você, racional, que controla as ações, é você racional que controla as ações, você racional que controla as ações. Você consegue ser, na figurinha aqui passada, ó, você consegue ser o A, o B ou o C quando você quer? Ou você, não, eu sou desse jeito, você é assim e é assim que eu sou. Quer dizer, se você não controla as ações, na verdade, muitas das vezes essas são as ações que controlam você, né? Então, às vezes, são as necessidades que controlam você, etc. Né? E aí a gente começa a ter, vamos dizer, situações assim que são mais patológicas, que é mais fácil de eu dar exemplo. Por exemplo, a pessoa que é viciada em alguma coisa, tá? Mais comum são as drogas, o álcool, etc. Então, é aquela coisa química vai controlar as ações da pessoa. Ela faz sem perceber, ela não usa o cérebro racional. Mas essas são ações assim muito, vamos dizer, muito estereotipadas já.
Vamos pensar em coisas mais assim, do dia a dia. Por exemplo, você tem uma desavença com alguém e você é exagerado na sua reação. Que não era para ser aquilo. É exagerado. Aí depois você se arrepende. Então, isso é uma dessas ações controlando você, né? E não você controlando as ações. Percebe? Então, são coisas, gente, que acabam fazendo, vamos dizer, bastante diferença. E você começar a entender. E eu vou ter pacientes, por exemplo, que estão nessa situação aqui, em que as ações que estão comandando ele. E isso aqui é muito interessante. Enquanto você tiver, e você terapeuta ainda tiver nessa situação também, que as ações estão controlando você, você não consegue atender o seu paciente. Pois é. Porque olha só, vamos lá. Vamos lembrar aquela situação A, B e C. Vamos dizer, luta, fuga e vamos dizer assim, o fingir de morto. Tá? Olha que interessante. Vai ter paciente que você vai ter que ser esse cara aqui. Você meio que vai ter que brigar com ele. Ser incisivo, ajustar. Mas tem paciente, por exemplo, que se você lutar com ele, você só piora a situação. E é assim que funciona. Né? Pegar uma pessoa, um terapeuta que ele vai mais para a luta e um paciente que vai mais para a luta, vamos dizer assim, vai ser uma guerra. Vai dar certo. Percebe? Então, no fim das contas, às vezes pode pensar, poxa, mas por que que eu preciso fazer, me adaptar, etc. Porque você é quem está atendendo. E você está começando a ganhar, digamos, esse conhecimento assim de que você precisa controlar as ações e não as ações controlarem você, né? Mesma coisa se tiver um paciente que só foge, ou um terapeuta só fala, não, tudo bem, pode fazer, mais permissivo. E ter aquele que tanto faz como tanto fez, não se importa. Será que você às vezes tem que ser esse cara que não se importa? Ou às vezes tem que ser o cara que foge ou aquele que luta para atender alguém? Não sei se você já parou para pensar, mas possivelmente você precisa ser pessoas que tomar perfis adaptativos a determinadas pessoas e pacientes. Então, muito mais do que uma pergunta de quem controla o SNA, né? Que a gente viu que várias coisas podem controlar, já pus logo no começo, tá? Várias coisas podem controlar essas respostas, mas fica a indagação aqui para você agora, que é essa. Quem controla você? Meus amigos. No final das contas, quem controla quem? Fica essa reflexão aí, desse passo a passo, quase estudo filosófico aí nisso. Muito bem. E basicamente a ideia do vídeo de hoje era essa. Escreva nos comentários aí, né, o que você achou. Se você já conhecia alguma coisa nesse sentido ou não, tá? Mas
É o que eu falo, assim, quando você começa a entender essas situações todas, ele te leva para um outro nível de entendimento das coisas, né? E é isso. Muito bem. Você que está gostando dos conteúdos, se inscreve aí no canal, clica, ativa o sininho, etc. Isso ajuda a gente a crescer. Aqui o YouTube, etc. Distribua melhor e você fica sendo avisado de quando tem vídeo, né? Toda semana a gente está postando coisas novas aí, etc. Siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, tudo mais. A gente tem um grupo do Telegram também, né? Então, tá aí, só seguir também, a gente coloca sempre conteúdos diferentes. E para quem gosta, tem um podcast lá no Spotify, que também a gente coloca vários áudios também, às vezes não consegue ouvir aqui, quer ouvir só o áudio também, tem lá, fica bem interessante. E é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo da série Passo a Passo. Sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta osteopata, professor DO, PhD. E, cara, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, fraternal abraço.